melhor. Então, vou pedindo aqui ao Rodrigo para colocando aqui os slides para a gente começar a trabalhar. Sejam bem-vindos a todos. Nós estamos aqui falando sobre para os advogados e como melhorar os honorários e a satisfação dos clientes na advocacia. Atuando como mediadora e advogada, eu tenho algumas experiências que eu venho trazendo hoje aqui para essa palestra. Então, a primeira experiência que eu tenho foi como advogada, depois eu passei a atuar como mediadora. E, recentemente, no mês de agosto, fizemos um workshop na OAB, Segurança Jurídica nos acordos extrajudiciais. Discutimos algumas questões e desse workshop é que sai essa reflexão que eu passo para todos vocês. Então, eu vou trazer aqui alguns casos, 2 casos para ilustrar o início da nossa palestra. Eu atuei como advogada em um divórcio consensual. Muito bem. Ingressei com pedido de homologação desse divórcio judicial. Esse divórcio foi ingressado em 2017 e até hoje nós ainda não temos uma sentença. E o que acontece é que eu percebi que o grande litigante que estava à minha frente não eram as partes, e sim o próprio Poder Judiciário, porque o Ministério Público não concordou com as cláusulas que as partes haviam consensuado. Então, até hoje, eu estou litigando com o próprio Poder Judiciário e com o Ministério Público para fazer entender a forma que aquelas pessoas resolveram criar seus filhos e a forma como aquelas pessoas resolveram aquela sociedade marital que em uma família que estava começando a se formar de uma forma diferenciada, que eram pais vivendo em casas separadas, mas o Ministério Público totalmente engessado. Bom, então eu parti para o segundo caso, em que era um casal que também pedia homologação de uma dissolução de união estável que envolvia também uma filha. Esse casal, eles têm uma filha, fizeram uma união estável e a dissolução, naturalmente, por via judicial. Então, eu resolvi inovar. Eu resolvi fazer o seguinte, propus ao casal, vamos fazer um pedido de homologação diretamente ao juízo. Muito bem. E como seria possível essa homologação diretamente no juízo? Então, é interessante o seguinte, olha, de acordo com o artigo 2º, o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por um impulso oficial, né? Salvo as exceções previstas na lei, óbvio. Então, de acordo com o artigo 2º, o processo que eu escolho um processo consensual, eu escolho um processo administrativo, o juiz vai estabelecer que tipo de processo eu quero, óbvio, né? Então, nós escolhemos um processo consensual. E também, ainda no parágrafo 2º do artigo 2º, diz que, do CPC, o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Então, é interessante observar, o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Entendendo conflito, não exatamente briga, não exatamente dissensão, mas existia ali um conflito que, como eu disse anteriormente, não era exatamente um conflito entre pessoas, mas um conflito de lógica procedimental de homologação de um acordo. Quer dizer, parece uma situação extremamente paradoxal, porque não existe conflito, por óbvio, mas existe sim um conflito que gerou uma solução anteriormente que o Estado pudesse se envolver. Mas o Estado, então, tem que se envolver porque tem uma menor ali e esses interesses precisam ser preservados.
Muito bem. E ainda vem no parágrafo 3º do artigo 2º, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Então, volto a dizer, porque esse casal que estava se separando, eles deveriam ingressar com uma ação e essa ação entrar dentro de toda aquela sistemática processual, junto com outros processos que demoram muito. E ele, então, ia demorar muito, como demorou esse outro processo que eu havia ingressado. Então, nesse procedimento, qual foi a orientação que eu recebi do próprio Sejusc e do próprio NUPEMEC? A orientação que eu recebi tem por base alguns artigos do próprio CPC, obviamente, que nós discorreremos sobre eles daqui a pouco. Porque como proceder com esses processos em que eu quero apenas a homologação? Como proceder sem que esse processo vá desembocar naquelas situações dos procedimentos comuns dentro de uma vara comum? Como fazer isso? Como nós vimos no artigo 167, o juiz coordenador do Sejusc deve orientar, auxiliar e estimular a autocomposição, bem como estimular na condição de juiz as práticas da autocomposição em atendimento ao artigo 3º. Então, para que isso seja efetivamente levado a uma situação de fato, o advogado também deve estimular essa situação da autocomposição. Ou seja, o advogado deve procurar uma via que não seja aquela via da litigiosidade, mas, por outro lado, o próprio tribunal deve estimular essa postura do advogado, né? E aí, como eles estimulam? Estimulam utilizando o próprio CPC. Nesse caso, como o advogado deve proceder? O advogado pode protocolar uma petição diretamente ao Sejusc pedindo uma homologação de acordo extrajudicial. Aí você vai me perguntar, muito bem, aí o advogado faz uma petição e pede homologação de acordo extrajudicial? Não, esse caso foi o primeiro caso que eu disse, em que eu protocolei na vara comum, a vara de família, o pedido de homologação de acordo extrajudicial. O que aconteceu? Foi para o Ministério Público, até hoje ainda não foi homologado. Por quê? Por uma série de exigências, porque esse processo está seguindo o trâmite em concorrência com os demais processos que existem na vara. Nesse caso que eu estou dizendo, o advogado protocola, sim, um pedido de homologação de acordo extrajudicial, desde que observe algumas situações. A primeira situação é recolher as custas, né? Tem lá naquele rol de custas, dizendo homologação, custas para recolhimento, custas para homologação de acordo extrajudicial. Tem lá. Mas existe um detalhe aí muito importante, é que essa petição ela vai ser protocolada diretamente no Sejusc. E ela irá do Sejusc diretamente à homologação do juiz coordenador do Sejusc. Não importa a matéria, desde que não seja matéria criminal, ele vai direto à homologação. Mas, aí que está o detalhe, essa petição precisa ser instruída por um termo de entendimento resultante de mediação realizada extrajudicialmente, mas por mediador judicial. Então, essa é a questão principal que nós vamos tratar agora, que é uma questão muito interessante, porque aí o advogado, ele procurando o mediador, antes de ingressar com a ação, seja ação de que natureza seja, e que procurando um mediador que seja cadastrado no Tribunal de Justiça e que exerça ali a função de mediador, produz, então, um termo de entendimento após uma mediação, esse advogado ganha o quê? Ele ganha os honorários dele natural, da causa,
está lá na tabela de honorários, por exemplo, se for um divórcio, ele vai ganhar a tabela dele, e ele vai ter o seu processo andando de uma forma muito mais rápida, porque não passará por toda aquela concorrência dos demais processos que existem na vara, porque são processos que vão seguir o trâmite normal. Esse processo irá diretamente para o juiz coordenador, para que seja homologado, naturalmente que homologado, antes dessa homologação, o juiz ouvirá o Ministério Público quando for o caso, né? Então, voltando aqui, como é o procedimento? O advogado procura o mediador para fazer a mediação, leva seus clientes para uma mediação extrajudicial. Dessa mediação será produzido um termo de entendimento. O advogado vai juntar a petição dele de pedido de homologação de acordo extrajudicial com o termo de entendimento. E isso facilitará que esse processo ande muito mais rápido, porque ele irá diretamente para o juiz coordenador. Muito bem. Acho que agora aí a gente falou como esse procedimento ocorre. Agora, que fundamento tem esse procedimento? Como foi que se chegou a esse procedimento? Esse procedimento tem por fundamento os artigos 784, o inciso 3 desse artigo 784, combinado com os artigos 165, 167 e o próprio inciso 4 do 784, e o artigo 165, que trata da mediação realizada por mediador judicial, e o inciso 4 fala da homologação de tal acordo. Então, vamos só reprisar aqui. Quais são os fundamentos no próprio CPC? É o inciso 3 do 784, que vem combinando com os artigos 165, 167, e por que isso? Por que isso está entrelaçado? Porque o inciso 4 fala da homologação de tal acordo, certo? E o artigo 165 trata da mediação realizada por mediador judicial. Por isso, esses fundamentos. Daí é que está a fundamentação de que o advogado pode, antes de ingressar com uma ação, procurar o mediador para que ele faça uma mediação, produza-se ao final o termo de entendimento e essa petição seja levada diretamente ao Sejusc da comarca onde esse advogado atua. Muito bem. E aí, nós vamos agora falando aqui explicitadamente o que fala esses artigos. O artigo 167 diz: os conciliadores, os mediadores e as câmaras privadas de conciliação e mediação serão inscritos em cadastro nacional e em cadastro do Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal, que manterá registro de profissionais habilitados com indicação de sua área profissional. Então, é esse artigo 167 que fundamenta a hipótese de que esses mediadores e conciliadores precisam, sim, estar registrados no tribunal. Em seu parágrafo 1º diz: preenchendo o requisito da capacitação mínima por meio de curso realizado por entidade credenciada, conforme parâmetro curricular definido pelo CNJ, em conjunto com o Ministério da Justiça, o conciliador e o mediador, com seu respectivo certificado, poderá requerer sua inscrição no Cadastro Nacional ou no Cadastro do Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal. Muito bem, atualmente, no Tribunal de Justiça, pelo menos aqui, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nós, mediadores judiciais, nós atuamos nos Sejuscs, nós só não podemos atuar como advogados na comarca onde somos mediadores, mas nós podemos atuar como mediadores extrajudiciais também, que é o caso que nos faculta, porque, inclusive, nós somos mediadores porque nos certificamos pelo tribunal, através de mediações que nós já fizemos, ou vamos fazendo ao longo de um determinado período, e também porque somos mediadores formados por instituição credenciada pelo tribunal ou pelo próprio tribunal.
E vemos ainda o que diz o artigo 784, no seu inciso 4. O instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado pelo tribunal. Então, lá no inciso 4 do artigo 784, você encontra mais um fundamento para que esse processo, essa petição siga pelo SEJUSC, precisa ter como base um termo de entendimento assinado conjuntamente pelas partes e, naturalmente, pelo mediador, que seja credenciado pelo tribunal. Agora, nesse inciso 4784, não tira a qualidade de título extrajudicial, por exemplo, um acordo em que será elaborado dentro de um escritório de 2 advogados, ou pelo Ministério Público. A diferença é que, para esse processo, ele pode ser homologado e ele pode ficar simplesmente um título executivo extrajudicial, que seguirá depois como execução, mas aí ele passará por alguns crivos que estão lá constantes do item execução, do CPC, que no caso, um título judicial não passará, né? Não passará por todo aquele processo de conhecimento. Então, já vai alavancar mais uma etapa, vai passar uma etapa, aí é um atalho que se segue muito interessante. Então, se um pedido vem instruído por um termo de entendimento, resultando de uma mediação realizada por um mediador judicial, que está inscrito naquele tribunal com um mediador judicial, atende plenamente ao requisito processual para que esta ação transite via SEJUSC. E não pela vara comum, saindo fora, portanto, de todo o burburinho de processos contenciosos ou compulsórios que tramitam pelas varas cíveis ou de família. Porque quando se fala em mediação, a gente pensa muito que é apenas família, mas não é a família apenas, né? A mediação, ela vai atender às questões cíveis, às questões comerciais, questões familiares, questões de consumidores. Então, todos esses processos poderão ser incentivados por advogados não litigantes, mas advogados que entendam que a mediação é o melhor processo e pela sua rapidez, né? E ele não vai abrir mão, naturalmente, dos seus honorários e nem da satisfatividade que ele dará ao cliente, porque o cliente quer a situação resolvida no menor tempo possível e sem tirar a honra da magistratura, sem tirar a honra de todo o complexo da justiça, né, da justiça enquanto sistema, né, não da justiça no sentido lato sensu, mas na justiça enquanto procedimento mesmo, né, procedimento judicial, o advogado procurando o mediador, anteriormente à propositura de uma ação judicial, tendo a mediação sucesso, ele homologa via SEJUSC. E a outra questão também muito interessante é que o advogado vai atender lá o artigo 2º, em que preconiza o estímulo à autocomposição. E ainda vai atender o outro artigo do CPC, que quando você ingressa com a ação judicial, você já diz, já houve a mediação, então o processo também vai caminhar de uma forma muito mais célere, né? Então, essas são grandes vantagens que se tem da mediação, desse trabalho conjunto do advogado e do mediador. E interessante dizer isso, é muito importante dizer, que sem prejuízo dos honorários que o advogado vai cobrar. O mediador, ele tem a sua remuneração, tem a forma de cobrar, que essa forma de cobrança será analisada pelo advogado e pela parte antes, né? E aí não tem nenhum problema com relação o advogado vai ganhar menos, o advogado vai ganhar até mais procurando a mediação. Por isso mesmo que o tema hoje dessa fala é justamente essa possibilidade de melhores ganhos, tanto com os honorários quanto a satisfatividade da sua clientela. E ainda o artigo 785
fala da opção pelo processo de conhecimento quando o título for extrajudicial, né? Assim, as partes poderão optar também pelo pedido de homologação do acordo para que o título passe a ser extrajudicial, evitando, assim, o processo de conhecimento. Então, aquele título, aquele processo de conhecimento que você vai fazer lá na execução, ela fica, então, superada quando você pede essa homologação. Mas aí, essa homologação de acordo, quando não é via SEJUSC, como eu disse lá no início, ela poderá demorar 1 ano, 2 anos, aí vai depender muito de todos aqueles trâmites processuais que você vai concorrer com, às vezes, aqueles processos de mais emergência, né? Então, não é essa questão agora. Mas tem uma coisa também interessante, que é o seguinte, aí por quê? A existência, por que é interessante você transformar esse título executivo extrajudicial em um título judicial? Porque a existência de um título executivo extrajudicial, ele não impede que a parte opte pelo processo de conhecimento, a fim de obter esse título executivo judicial, né? Então, esse tema do artigo 785, ele pode ser tratado assim, de uma forma muito mais aprimorada depois e mais profunda, para se entender efetivamente esse benefício, né? Essa sugestão que vem bem a calhar nesse momento em que nós temos assim uma litigância muito grande, nós temos inúmeros processos caminhando dentro do sistema judicial um tanto quanto arcaico, né? Em que, por exemplo, um juiz, quando dá um despacho para que um serventuário faça uma pesquisa, ele poderia só perguntar para o serventuário, mas o sistema processual ele é engessado, e isso o juiz pode estar incorrendo em alguma questão que pode ser contestada na frente por outro advogado. Quer dizer, então, quando você não faz essa tramitação pelo SEJUSC, você está dentro de toda essa sistemática, uma sistemática bastante engessada, que prestigia, né, entre aspas, o devido processo legal, o sistema contraditório. Então, tem que ter todo esse cuidado. E quando você vai via SEJUSC, que as partes estão ali elaborando um entendimento, que em termos de entendimento, uma mediação é mais do que um acordo, porque a parte, para chegar no termo de entendimento, passou por todo o processo de mediação, então, passou por todas as conversas, todas as análises que são feitas naturalmente dentro de uma mediação. Então, é muito mais produtivo para advogado, né? E é isso que a gente entende que, caminhando um pouco mais, a mediação promovida por um mediador não judicial, né, também é um título extrajudicial, em conformidade com a Lei 13.140, a Lei da Mediação, e de acordo com os artigos do CPC que eu citarei abaixo. Também é muito bem-vinda a mediação feita por um mediador não judicial. Aquele termo de entendimento também é um título extrajudicial. E há uma situação bem interessante que a possibilidade de não cumprimento ela é de quase zero, porque as partes puderam conversar dentro de um sistema não engessado, dentro de um sistema muito mais flexível que o sistema, por exemplo, de uma conciliação, de um acordo produzido dentro de uma conciliação no juizado especial, sem querer tirar o mérito, né? Mas uma mediação produzida por um mediador extrajudicial, ela se transforma não num título judicial, mas se transforma no título extrajudicial. Então, é o que a gente já falou lá em cima do artigo 784. E temos aqui que, no artigo 175, que as disposições dessa seção não excluem outras formas de conciliação e mediação extrajudiciais vinculadas a órgãos institucionais ou realizadas por intermédio de profissionais independentes, que poderão ser regulamentadas por lei específica. Então, aqui que a gente fala da mediação extrajudicial, que, no caso, não precisa necessariamente ser
assinada ou assistida por um mediador judicial. Então, mas vamos chamar assim, a grande sacada, né, como diz os mais jovens, a grande ideia é que passar para o advogado essa conjugação de trabalho entre o advogado e o mediador que é credenciado por um tribunal, né? Então, o artigo 515 também fala que são títulos executivos judiciais cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste título, e lá no seu inciso 3º diz a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. E aí eu já vou finalizando com esse artigo 515, que é, digamos assim, também outro pilar de favorecimento à homologação desses títulos executivos extrajudiciais e a transformação, então, de uma mediação, de um termo de entendimento, através de uma petição levada ao Sejusc, que tem aí no final uma sentença homologatória. Ok? Então, é isso. Nós agora estamos aqui abertos às perguntas e deixar, então, mais um aviso da palestra, dessa mesma palestra que eu proferirei no dia 22/11 de 2018, às 19 horas na OAB. Amanhã já começamos a divulgação para os advogados aqui de Nova Friburgo e convidamos também advogados de outras regiões. E também dizer o seguinte, esse material eu produzi um PowerPoint. Quem quiser esse material pode entrar em contato por e-mail, eu vou dizer bem devagar, que é o contato @mediato.com.br. Então, eu vou repetir o e-mail, contato@mediato.com.br, ou pode também solicitá-lo através do contato diretamente com o nosso site, ok? Que é o mediato.com.br. E isso é um estudo bem preliminar, possivelmente daqui partirão novos conceitos, novos estudos, né? E vamos seguindo pela consensualidade. Muito obrigada a todos. Um bom final de terça-feira.